Amém. Mateus 8, 28 diz: Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: Se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Você pode sentar? Eu sei que você e eu já lemos essa passagem tantas vezes e já observamos algumas simbologias, o significado dos porcos, o valor que Jesus dá à vida daquele homem. Tem ali muitos porcos. Acredita-se que milhares de porcos tinham naquele lugar, mas Jesus olhou para milhares de porcos e olhou para a vida de um homem, e ele valorizou a vida de um homem e não valorizou milhares de porcos. Um pensamento bem diferente, né, do ser humano comum, que valorizaria sem dúvida os seus rebanhos ou as suas manadas, ou o coletivo correto, né, a sua vara de porcos, em detrimento a uma alma. Ninguém estaria, nenhum daqueles chamados porqueiros estariam dispostos a sacrificar sequer 10 porcos para ver aquele homem liberto. Mas Jesus vem e sacrificou todos os porcos e quis ver o homem liberto, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Aí as pessoas dizem assim: mas pastor, você vive dizendo que uma alma vale mais que o mundo todo. Isso não está escrito na Bíblia. Meu irmão, quando eu vejo Jesus deixar perecer 2.000 porcos, pelo menos o que se acredita, 2.000, para salvar um homem, eu digo que uma alma vale ou não vale mais que o mundo todo? Vale, não precisa estar escrito, está subentendido. Agora, tem pessoas que andam no que está escrito e acabam se tornando prisioneiros da letra. Mas Jesus não disse que nos ensinou apenas letra. Ele disse: a palavra que eu vos tenho dado é espírito e vida. Não é apenas letra. Então, bom, cada um anda segundo a fé que alcançou. Só não entendo como é que as pessoas conseguem olhar para alguém fazendo a obra tão acima deles e ainda querer questionar o que está ou que não está escrito. Se eu tivesse chegado até aqui vivendo o que está fora da Bíblia, ou seja, eu não teria chegado. Amém, irmão? E eu não vivo o Deus fechado na caixinha chamada Bíblia. O meu Deus, o Deus da Bíblia, está acima da Bíblia. Amém? Ou será que esse livro pode conter o universo? Ou será que esse livro pode conter a glória do meu Deus? Longe de nós pensar tal coisa. Se você conseguir limitar o teu Deus aos quadrantes da Bíblia, eu te digo uma notícia: teu Deus não é Deus. Porque o nosso Deus é transcendental, ele é ilimitado, ele está acima e além de todas as coisas. Qualquer coisa que você pensar, Deus está sempre além. Porque a nossa mente humana jamais conseguirá esquadrinhar a mente do Todo-Poderoso. Então, mesmo um livro revelado pelo Senhor Deus, usando homens para mostrar uma história, mesmo esse livro que é revelado pelo Senhor Deus, ainda assim não pode conter-lhe. E o apóstolo João diz assim, né? Se todos os feitos de Jesus fossem escritos em livros,
Eu cuido que nem todos os volumes do mundo caberiam. E nós estamos falando apenas de feitos de Jesus sobre a terra. João já está dizendo, o que Jesus fez sobre a terra, se fosse ser escrito tudo, nem todos os volumes do mundo caberiam. O que Jesus fez sobre a terra. Agora, vem um louco e quer colocar a glória de Deus dentro desse livro. Vai procurar um cemitério para dormir. Amém, meu irmão? O Deus que nós servimos é transcendental. Ele está além de qualquer coisa que você puder imaginar. Antes de se ver que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, antes disso, já havia gente que cria nisso, não já? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego nunca viram ninguém ser livre da fornalha. Mas eles disseram o quê? Ó rei, o Deus que nós servimos, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas como se eles nunca viram isso? É porque o Deus da Bíblia não precisa ter te mostrado nada. Você é quem precisa saber que ele pode tudo. Amém, meu irmão? O Deus da Bíblia não tem que te mostrar nada. Você é que precisa entender que ele pode tudo. Certo? Antes de alguém ser jogado na cova dos leões e sair vivo de lá, como que Daniel sobreviveria? Não, Deus não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer? Porque ele nunca fez. Deus não faz simplesmente as coisas que ele já fez. Ele é um Deus que pode fazer coisas que nossos olhos nunca viram, nossos ouvidos nunca ouviram, nosso coração nunca percebeu, nunca penetrou ao nosso ser a grandeza das coisas que Deus tem, que pode, que faz. Isto é servir a um Deus transcendental. Tudo que eu pensar a respeito de Deus, ele está sempre além daquilo que eu penso. Eu nunca conseguirei definir Deus. Por isso diz lá, parece Romanos, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído, ou quem conheceu a mente do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a Deus eternamente. Ó profundidade das riquezas, quer dizer, quão insondáveis são os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Aí Paulo ainda diz assim, quem conheceu a mente do nosso Senhor, para que ele possa instruir? E aparece meia dúzia de teólogos, Google teólogos, né? Tem um pessoal na internet que a gente pode batizar eles assim, de Google teólogos. Saem botando um monte de pataquada na internet, aí quando me mandam, né? Me mandam, se eles me mandam é porque sabem que eu tenho alguma influência. Aí eles me mandam os seus belos estudos. Aí eu digo assim, irmão, para de perder tempo de escrever, vai ler a Bíblia. Ah, pastor, por quê? Você acha que você é o dono da verdade? Não, meu irmão, nenhum ser humano é dono da verdade, mas existem pessoas que já trilharam um caminho. Se eu estou no meio de uma estrada ou no fim dela, eu sei como ela começa. Se eu atravessei por ela, eu sei todos os detalhes que tem no meio dessa estrada. E eu posso instruir, eu posso ensinar. Tem muito palhaço escrevendo, quando na verdade deveria estar quieto no seu canto lendo Bíblia. Palhaço, irmão, verdadeiros palhaços. Palhaços com todas as letras, porque alguém que se diz homem de Deus só pode escrever o que Deus manda escrever. Alguém que se diz homem de Deus só pode falar o que Deus manda falar. Se está escrevendo besteira que Deus não mandou, é palhaço. Vai procurar o que fazer, vai ser útil, vai lavar uma louça, vai varrer um chão. Agora, querem nome de teólogo. Aí aparece um bando de palhaço. Montam blogs, como é o nome daquele que diz que fugiu para os Estados Unidos, com medo dos gays? Júlio Severo. Aí mandaram lá, não sei como, que foi parar para mim um blog do camarada lá, aí eu comecei, eu vou ler o blog desse camarada, eu ouço falar nesse cara tanto tempo, meu irmão, seria melhor eu ter lido a revista em quadrinho do Tio Patinhas, do Homem-Aranha, do Super-Homem. Teólogo, meu irmão, teólogo sou eu sei do que falo, eu conheço Bíblia.
com todas as letras, eu conheço Bíblia, eu conheço o Deus da Bíblia, porque eu tenho 30 anos de banco. 30 anos de banco, 30 anos de evangelho que eu tenho é de banco, é aprendendo com o Senhor Jesus, não é me exibindo, não. As coisas que eu escrevo é porque Ele me manda escrever, as coisas que eu prego é porque Ele me manda pregar. Vai ver a última mensagem aí, vomitando as nações. Você acha que um homem no seu juízo normal prega aquelas coisas? Mas um homem louco, apaixonado por Jesus Cristo, prega aquilo e vai pregar muito mais. Teologia, eu entendo de teologia, eu sei o que é teologia, porque são 30 anos estudando. Tem gente aí na internet, um bando de palhaço, que pensa que porque leu um livrinho de alguém, pega a ideia desse alguém, vai interpretar texto bíblico. Meu irmão, se você interpretou um texto bíblico, se você interpretou e foi escrever, pode ter certeza que você está escrevendo besteira, porque a Bíblia não é um livro sujeito à minha interpretação, a Bíblia é um livro de revelação, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu não a interpreto, eu recebo dela a revelação, e essa revelação só pode vir pelo Espírito Santo de Deus. Se alguém está interpretando Bíblia, pode comprar o seu mausoléu no cemitério, porque é para lá que vai, meu irmão. Mas, voltando ao nosso texto, eu acho que esse parêntese deve ter servido para alguém. Para mim serviu, né? Para que eu continue trilhando um caminho direito. Aqui diz que Jesus chegou a outra margem, a terra dos Gadarenos, e vieram ao encontro dele 2 endemoninhados. Tinha uma professora que ela dizia, irmão, é endemoninhado mesmo, porque é um ninho de demônio, tá bom. E eles andavam pelos sepulcros, e diz que ninguém podia passar por ali. Mas Jesus foi lá, e eu diria, foi de propósito. Jesus não passou por acaso lá, não. Jesus foi lá, realizou uma obra, a população não gostou dele, ele voltou para o seu barquinho e foi embora. Alguns historiadores dizem que a população não gostou de Jesus porque o prejuízo dos porcos foi muito grande. E a cultura daquela cidade era cuidar de muitos porcos. Inclusive, esses porcos todos que estavam lá, não seriam porcos pertencentes a apenas uma pessoa. Ali estariam reunidos os porcos de muita gente da cidade. Então a cidade vem ao encontro de Jesus. E não gostaram do que aconteceu e teriam expulsado ele de lá. Outros já dizem que não. As pessoas ficaram tão assombradas, ficaram com tanto medo de Jesus, pela façanha que ele realizou na libertação daquele homem, que disseram, não, sai daqui, porque senão o Senhor vai consumir todos nós. Isso é o que dizem os historiadores, irmão, e eu não sou historiador nem de história de Israel, nem de nada. Eu leio alguns livrinhos e eu ando mais pela misericórdia que Deus tem tido das nossas vidas. Mas, só colocando para você esses 2 pensamentos dos que dizem pesquisadores das histórias dos Gadarenos, das histórias de Israel, para que você saiba que existem esses 2, pelo menos essas 2 linhas de pensamentos. Então, Jesus está ali num caminho que ninguém queria passar por ele. Ou seja, meu irmão, o que eu entendo? Há caminhos que ninguém quer trilhar, há estradas, há veredas pelas quais ninguém quer passar, mas é necessário que alguém passe por lá. Deu para entender? Existem caminhos que Deus quer te conduzir, caminhos, meu irmão, que todo mundo disse, não, eu não quero, não, eu não vou, não, isso não é para a minha vida, eu não quero esse negócio. Um homem lá endemoniado, furioso, que outros textos bíblicos, né, que falam da mesma coisa, nos chamados evangelhos sinóticos, né, são aquelas mensagens que são repetidas de acordo com os autores diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Essas mensagens repetidas são chamadas sinóticas. Então, há pessoas que dizem que se alguém passasse ali, aquele homem saltava em cima das pessoas, rasgava a roupa todinha e espancava as pessoas. Era o risco de morrer, de matar as pessoas. Por quê? O homem está possuído por legiões de demônio. Eu não sei se você já teve a oportunidade, meu irmão, de ver uma legião
possuindo uma pessoa. É uma coisa, irmão, horrível. E eu já vi pessoas querendo dominar endemoniados dentro da igreja, pessoas possuídas por legiões. Se um demônio, nós já não temos força contra ele. Temos poder, força não. A força de um demônio é algo descomunal. O demônio não se manifesta dentro da igreja e acaba com todo mundo, porque verdadeiramente há poder de Deus. Porque se não tiver, meu irmão, ele acaba mesmo. É o poder que refreia o demônio e não força. Eu já vi pessoas querendo dominar, pessoas endemoniadas na força. E uma vez um camarada possuído que quando falava estremecia a igreja toda, possuído por legião. E vai alguém, segura, que segura? O camarada fazia assim, a um para o lado e a outro para o outro, rolava que nem boliche caindo para todo lado, ninguém se aproximava. Até que chegou um homem e disse assim: Jesus, pisa nesse demônio. O demônio se espatifava pelo chão. Aí se aproximou o demônio e começou a segurar no camarada, disse: Senhor, põe fogo aqui. O demônio largava gritando. O demônio segurava no outro canto, põe fogo. Jesus, agora pisa nesse demônio. Aí pisou, o camarada ficou travado lá no chão. Demônio, agora sai. A pessoa ficou liberta. Tem caminhos, irmão, que você vai precisar descobrir que Deus te deu poder suficiente, e há caminhos que Ele precisa que você, só você, passe por ele. Só você. Presta atenção. Tem caminhos nessa terra, decanto demais. Tem caminhos nessa terra que nenhum homem de Deus jamais passou. E ele está selado, porque está preparado para nós passarmos. Somos nós que libertaremos os cativos. Não é essa visão de evangelização, não. Estou falando de outros cativos que você sabe. Você sabe qual é o alvo da Voz da Restauração. Somos nós que vamos abalar os que criam os porcos. Somos nós. Ali ninguém passava. Cadê os sacerdotes de Israel? Manda eles irem lá. Lá em Atos dos Apóstolos teve alguns que tentaram, né? Tinha lá um homem demoniado, eles chegaram: eu vos desconjuro. E a Bíblia diz que eram até filhos de sacerdote, né? Do principal sacerdote. Eu vos desconjuro por Jesus a quem Paulo prega. O demônio não era mudo, esse não era. Aí falou assim: eu sei quem é Jesus. E eu também conheço Paulo. E vocês, quem são? Vamos conversar, vem cá. Irmão, como diz na gíria, o pau quebrou. E a Bíblia diz que os homens saíram de lá todos rasgados em pedaços, feridos, sangrando. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado, porque Ele não opera por qualquer um. Para pronunciar o nome de Jesus, tem que ser servo dele, tem que ser homem de Deus. Tem caminhos que Deus precisa que você entre. Sabe por quê? Porque não tem mais ninguém para entrar. Ou é você, ou esse caminho não será trilhado por ninguém. A Voz da Restauração, você já conhece a história. O anjo, quando se manifestou nesse ministério, naquela simbologia toda, né? Porque anjo não cansa. Mas a simbologia do cansaço foi para eu entender uma série de coisas em que era dito: esse anjo vem de rodear a terra inteira várias vezes, procurando alguém para entregar esse papel, aquele papel amarelado, como uma certidão que você guarda dentro de um armário, que fica aquela coisa quebradiça, e aquilo estava escrito, quando o anjo entregou na minha mão, estava escrito restauração. Eu não entendia bem o que era restauração, fui entender depois clamando, buscando ao Senhor Deus para compreender aquele impacto, as coisas que estavam acontecendo. Hoje eu sei muito bem o que é restauração, mas aquele anjo veio de rodear a terra. Ele precisava de alguém, Deus mandou aquele mensageiro, precisava de alguém para entrar num caminho de uma estrada chamada restauração da igreja e restauração de todas as coisas. Ele precisava, e o anjo veio de rodear a terra. Então ele passou pelo Silas Malafaia, ele passou por Benihim, ele passou por Billy Graham. Quem mais? Ele passou por Marco Feliciano. Por quem mais o anjo passou?
Não escutei. Jimmy Swaggart. Quem mais? Caio Fábio. E por ironia, só para falar assim, passou por esse da Universal, Edir Macedo, passou por ele também, passou só de brincadeira, mas passou. Passou pelo R.R. Soares, passou pelo Valdemiro, foi passando, irmão. Deus precisava de alguém para implantar um ministério nessa terra chamado restauração. E Ele vai chamando. E até hoje Ele está chamando. O Espírito de Deus está hoje, exatamente aqui agora, está chamando. A Bíblia diz, se tu ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Mas Ele está chamando. Tem caminhos que Deus vai nos colocar, caminhos que na frente vão ter cova, mas a vitória é nossa. Vão ter leões, vão ter fornalhas, não importa o que venha pela frente. Há uma regra no Evangelho que diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Irmão, nem que eu desça a sepultura, a minha vitória ninguém tira. Nem que eu seja jogado numa arena e os leões me quebrem os ossos em pedaços, ainda assim, dali eu levanto vencedor, sou recebido acima na glória. Isto é regra para os servos de Deus. Servo de Deus não perde nenhuma batalha, não existe derrota para quem teme o Deus vivo. Agora, tem um detalhe, irmão, que vai ser importante para você nos próximos dias. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós só podemos fazer menção de uma coisa, que é o nome do Senhor. Se você tiver fé para fazer menção do nome do Senhor, irmão, não interessa o resultado que os homens julguem, o fato é que a tua vitória está assegurada. Esse é o fato. Então, ninguém pode passar por aquele lugar. Ninguém pode passar por lá, exceto eu posso. Você entende a diferença? Porque se alguém passar por aquele lugar, vai ser espancado, pode até ser morto. Jesus falou assim, então eu vou até lá. Tem uma turma lá, né? Estou ouvindo que tem uma turma lá, de endemônios lá, tem um bocado, tem milhares lá, eu vou até lá. Os outros textos, parece que esse aqui mesmo, diz aqui no verso 29, né? E eis que gritava, que temos nós contigo, ó Filho de Deus. Uma legião, milhares de demônios, respeitando um homem, porque reconheceram que aquele homem era o quê? Filho de Deus. Então, demônios, saiam do meu caminho, porque o Filho de Deus, que sou eu, continuo na terra. Eu sou filho de Deus, você é? A questão acontece aqui, meu irmão, dentro da sua cabeça. Você é filho de Deus ou não é? Jesus Cristo te comprou com sangue, te remiu e te fez co-herdeiro com Ele, e falou, aquele que vencer vai se assentar comigo no meu trono. Você é filho de Deus, filho por adoção, mas com direito a todas as coisas, todas as heranças do teu Pai, que é Deus. Então, meu irmão, Jesus foi para o céu, mas deixou um cara terrível, que sou eu na terra. E você? Porque o projeto é que você seja, eu de preferência, bem mais terrível do que o que eu tenho sido para esse sistema. O mundo tem se sentido muito incomodado comigo. Espera daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eles vão ficar loucos. Sabe o que é alguém louco? Não é possível. Fizemos tudo isso, não adiantou de nada. Ninguém para esse cara. Vamos matar ele de uma vez. Manda matar ele. Nem mandando me matar não vai resolver o problema. Porque pode se matar um homem, mas não pode se matar o Espírito Santo de Deus. Mataram Jesus Cristo, tá? Mataram ele, e daí? Qual o problema que mataram ele? No terceiro dia ele não voltou? Todos nós voltaremos no terceiro dia, meu irmão. E bem pior, pode pagar, pode subornar. Eu te pergunto, Jesus é pior, como dizem os judeus que ele está morto até hoje, Jesus é pior quando estava vivo ou agora que ele está morto?
A obra de Deus é assim, ninguém a detém. Mesmo que se levante contra ela, não pode detê-la, só pode acrescentar, só pode engrandecê-la. Tudo que se investe contra Deus não dá resultados. Jesus se tornou muito pior, que ele, quando ressuscita, né? Ele diz, ide por todo mundo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando ele estava em carne, ele estava limitado, ou ele estava num lugar, ou ele estava em outro. Mas e agora? Agora Jesus, em espírito, em verdade, não tem mais nada que o limite, não tem mais nada que o detenha. Ele opera pelo seu espírito, sem fronteiras. Hoje nós fazemos uma oração e ela vai ser respondida lá na África, lá na Itália, lá na China, lá na Coreia, lá na União Soviética. Hoje nós nos reunimos, clamamos e o nosso Deus, que atua em espírito e em verdade, opera de uma maneira tremenda e gloriosa, inigualável. E Jesus, quando estava em carne, ele queria chegar a outra margem do lago. Ele tinha que se deslocar, ou sobre as águas ou num barquinho. Ele era limitado na sua missão sobre a terra. Hoje, quando nós olhamos para Jesus, já não vemos mais um homem, já vemos Deus. Simplesmente Deus, aquele que se manifesta para João lá em Apocalipse. Aqui então, voltando ao nosso texto. Tal ponto furioso que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritava: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha o entendimento dos demônios. Eles sabem que eles serão o quê? Atormentados. E eles sabem que haverá para isso um tempo. Os demônios sabem que o destino deles é um tormento. E eles sabem que para isso há um tempo especificado por Deus. Quando eles se deparam com Jesus e veem a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus, eles dizem: mas peraí, tu vieste antes do tempo? Os demônios discernem o tempo. Jesus não veio para lançá-los no tormento. Não era essa manifestação de Jesus, não era para lançá-los no tormento. Tanto que eles continuaram livres, não continuaram? Possuíram os porcos caíram nas águas e morreram, mas os demônios morreram naquelas águas? Os demônios não morreram naquelas águas. Eles continuam por aí, rodeando a terra. Eles não morreram junto com os porcos. Os porcos morreram, mas os demônios não. Os demônios não foram lançados em tormento. Sabe qual é o triste? Que os demônios discernem coisas, e muitos cristãos, por não se lançarem ao estudo da Escritura, não são capazes de discernir nada. Mas quando o anjo se manifesta para Daniel, lá no livro de Daniel, falando a respeito do livro, diz que haverá um tempo em que os sábios discernirão o tempo e o modo. Discernirão, ou seja, tomarão conhecimento, terão entendimento das coisas. E hoje nós estamos no século 21, no século que Jesus Cristo pisará no Monte das Oliveiras. O mundo será abalado de uma maneira inigualável. E hoje ninguém está discernindo isso. Sabe por quê? Porque abandonaram Deus. Abandonaram a sua palavra, abandonaram os seus conceitos. E tem mais, o mundo, até os cristãos estão tão fracos, que quando a gente diz assim, Jesus volta no século 21, eles, por medo, zombam desta frase. Por medo. E não é só crentes que estão com medo da volta de Jesus, porque sabem que não estão preparados para encarar Jesus Cristo. Não é só crentes, não. O mundo aí fora estremece do nome de Jesus. O mundo odeia quando aparece um numa praça, aparece um dentro de um metrô. Raro, porque ficaram com medo de uma plaquinha posta lá dentro, né? Quando aparece qualquer um que anuncia Jesus vem julgar,
o mundo estremece com isso, o mundo tem medo de Jesus Cristo, o mundo é apavorado em pensar que Jesus possa voltar neste mundo, o mundo tem pavor disso, meu irmão. Porque está escrito que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. O mundo é desesperado, e nós apenas dizendo, ele vem, vamos abalar o mundo. Você está pensando que vai precisar muita coisa para abalar esse mundo? Esse mundo vai nos odiar, meu irmão, mais do que qualquer coisa. O mundo vai olhar para nós e vai ver-nos como uma doença. O mundo vai desejar nos exterminar. E quando eu falo mundo, eu falo também de igrejas que hoje pensam que são igrejas, mas estão no mundo. As alianças com os políticos, as alianças com a maçonaria, o mundo vai nos odiar, e crentes caídos também. É Salomé dançando, pedindo a cabeça da restauração. O mundo vai nos odiar, meu irmão, só porque nós estamos anunciando que Jesus Cristo volta no século 21, e não adianta fugir para canto nenhum, porque ele volta mesmo. É na manhã do terceiro dia que ele ressuscita. É no começo do terceiro milênio. Estamos nós aqui, começo do terceiro milênio, século 21. Aí aqui diz, então os demônios lhe rogaram, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Veja a autoridade que há em Jesus, a autoridade que há no Evangelho, a autoridade que há na sua vida, a autoridade que há na minha vida, em que os demônios sequer, uma vez que o poder de Deus está em ação, eles sequer podem decidir o que eles vão fazer. Já que tu está nos expulsando, então peraí, deixa a gente pelo menos entrar naqueles porcos ali. Aí Jesus diz assim, tá bom, eu permito, vai. Se Jesus dissesse assim, não, eu expulso vocês, e vocês não vão entrar em porco nenhum, não teriam entrado em porco nenhum. Ou seja, para possuir até um animal, os demônios são sujeitos à permissão de Deus. Agora eu quero que você pare e analise a grandeza, o tamanho, a força, o poder do Deus do cristianismo. Mas você vai dizer assim, pastor, é muito poder na teoria. Você quer a prática? Põe pé na estrada. Você quer saber o quanto teu Deus é poderoso? Entra nas arenas e desafia os leões, meu irmão. Quer saber o quanto teu Deus tem poder? Se tranca no teu quarto ou vai para o meio da rua, meia-noite, invoca o diabo. Diabo, aparece aí que eu quero ver quem é maior, se é o meu Deus, o Espírito que habita em mim, ou é você. Vai, meu irmão, você quer a prática? De braços cruzados, a teoria está aqui, então tá bem, se isso é teoria, vai para a prática, faz como eu fiz. Satanás, aparece que tu vai ver se eu não pego no teu chifre e põe tua cabeça debaixo do meu pé. Você quer a prática? É você que tem que decidir, faz alguma coisa, para de viver a teoria então. Isso aqui para mim e para tantos pode ser o suficiente, para outros não é, porque a pessoa não viu esse poder na sua vida. Não, mas pastor, está escrito, Lucas 10:19, né? Eis aí vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Tá bom, pastor, na teoria isso é muito bom, e a prática? A prática é você que sabe, resolve, faz o que você vai fazer da sua vida. É você que decide a prática. Agora, se a sua vida é só comer, beber, dormir, vai para a escola, ou vai para a faculdade, ou vai para o seu trabalho, ganha dinheiro, sustenta a sua casa, sustenta a sua família, se você vive um mundo natural, você quer saber de poder de Deus para quê? Poder de Deus, meu irmão, é para quem olha para essa cidade em trevas e diz assim, Deus, põe uma luz tão forte na minha vida que eu dissipe tudo isso. É assim que o poder de Deus se evidencia, sabe? Você está ali, 2.000 demônios, segundo os estudos, e haja estudo, pelo menos 2.000 demônios, alguns acreditam que eram 6.000 demônios, tá bom, não faz diferença se era 1 ou 1 milhão, não faz a diferença, meu irmão, porque o poder de Deus suplanta tudo, toda coisa, qualquer coisa.
Não interessa se os demônios que estão aprisionados sair, não interessa se nessa hora Satanás convocar todos os seus demônios, Exu, Maria Mulambo, Pombagira, o que vier, e dizer assim, vamos lá invadir a geração de Jesus Cristo. Eu digo assim, tá bom, eu vou ficar na porta, quero ver um passar. Não importa a quantidade, mas é legião, tinha muitos aqui, e Jesus está dizendo, olha o poder dele, o endemoniado vem correndo em direção a Jesus quando contempla a glória de Deus que está na tua vida e você não vê. Você mesmo não está vendo a glória de Deus que está na tua vida. Há um servo cabeceiro igual a seu Senhor, a parte dele de te disponibilizar a glória sobre você, ele já fez, entenda que ele já fez, vença, viva, glorifica. A parte dele já fez. Aí o diabo vem, o demônio vem, alguns filmes colocam o demônio vindo até com pedras na mão para te jogar em Jesus. Quando ele pensa que vai jogar, ele se retrai, cai prostrado e adora e diz, que temos nós contigo, Filho do Deus Altíssimo. Irmão, esse poder é meu e é seu. É meu e é seu. Pastor, eu queria experimentar esse poder na prática. Quer mesmo? Quer mesmo? Faz então a tua oração. Deus, eu quero encarar o diabo face a face, porque eu creio que o Senhor é Deus. Faz a tua oração, meu irmão. Você tem que fazer a tua oração. Você quer saber qual a eficácia do rifle que deram na tua mão? Dá tiro. Tem que disparar. Alguém te dá uma arma e diz assim, essa arma aqui alcança 5 quilômetros. Você diz, o quê? Essa arma alcança 5 quilômetros? Não acredito, peraí, me dá um alvo a 5 quilômetros. E você mete o dedo e dispara. Quando você acerta, você diz, eu tenho uma arma que alcança 5 quilômetros. Você tem poder de Deus na tua vida? Cadê? Descubra que você tem, põe isso em evidência, meu irmão. Parte para a guerra, parte para a briga. Parte para a guerra e parte para a briga, que nós vamos marcar a história desse país. Aleluia, Deus. Nós vamos marcar a história desse país de tal maneira que nenhum delegado jamais vai ousar mexer com um povo que se chame Geração Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Nenhum, meu irmão, nenhum. Sem pegar em arma, revestido do poder de Deus, nós vamos abalar esse Brasil e vamos abalar o mundo. Porque Jesus Cristo é Senhor, é poderoso, e a porta que ele abre ninguém fecha, que ele fecha ninguém abre. Então, irmão, imagina, você tem ideia de quantos demônios existem nesse mundo que querem acabar contigo? E por que eles não acabaram, hein? Apesar de você fugir deles. É porque existe na tua vida um poder que você não sabe. Você não sabe. Você está de pé porque há um poder de Deus na tua vida, e nem você tem noção de que poder é esse. Só que o diabo, quando te olha, ele te vê armado até os dentes, e pensa que você vai saber usar essas armas. Sabia que isso acontece? Tem pessoas que estão buscando em Deus, está buscando, está caminhando, e Deus começa a acrescentar coisa na vida da pessoa, e a pessoa não discerne, ela continua inerte, sempre de braços cruzados, às vezes está cheio de armadura, mas está inerte. Se você não tem consciência da força da tua armadura, é o mesmo que você ser um guerreiro sem arma. Eu, Tupirani, estou disposto a botar à prova o nome e a palavra do meu Deus. Não me calarei para ninguém, não temerei a nada. Se existir arma capaz de me matar nesse mundo, ela vai me matar, mas dar passos para trás eu não vou dar. Você quer poder de Deus na tua vida? Meu irmão, olha a vereda e trilha. Muita gente se acostumou com o evangelho covarde dos batistas, o evangelho covarde dos assembleanos, o evangelho covarde da maçonaria com os presbiterianos, com os metodistas. Isso aqui é restauração, meu irmão. Se tem algum maçom aqui dentro da igreja, só se eu não souber, senão eu convido ele para se retirar. Eu não preciso de maçom aqui dentro, não.
Político atrás desse púlpito, pelo menos enquanto eu viver nos próximos 40 anos, tu não verás. Se outra geração depois de mim colocar um político aqui atrás, não é problema meu, porque ensinamentos suficientes eu estou deixando. Quer poder de Deus, meu irmão? Quer descobrir o que há de poder de Deus na tua vida? Para de levar uma vidinha de casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa. Vai para o teu canto e abala as regiões celestes. Move as montanhas, empurra as muralhas, derruba Jericó. Tem que se movimentar, tem que se mexer. Você quer que eu pregue paz e amor? Se eu começar a pregar paz e amor aqui, eu dou um infarto, eu caio aqui duro, meu irmão. Geração Jesus Cristo não é para pregar paz e amor. Geração Jesus Cristo, Deus tem dado espadas. Espada não é para quem quer fazer paz, espada é para quem quer fazer guerra, para quem quer conquistar o adversário. Põe tua vida na utilidade do evangelho, meu irmão. Se envolve, meu irmão, se envolve mesmo. Se envolve com as coisas de Deus. Eu conheci pessoas que não se envolviam com os trabalhos da igreja. Não estou falando daqui não, coisas do passado. Não se envolviam com os trabalhos da igreja, sabe por quê? Porque tinham medo do demônio. Não, irmão, porque se a gente começar a trabalhar para Jesus, aí o diabo vem contra nós. Irmão, tudo que eu preciso é que o diabo venha contra mim. É tudo que eu preciso. Quanto mais trevas vierem contra mim, tanto mais a glória do meu Deus vai resplandecer. Ou será que isso não é uma regra que todo mundo vê na Escritura? Isso não é uma lógica? Deus só dá armas de acordo com a necessidade. Deus só dá poder de acordo com a necessidade. Se eu não preciso de poder, não preciso de armas, para que Deus vai dar? Não, as coisas que Deus dá são para estarem sempre em constantes movimentos. Aí diz assim: pois ide, ordenou Jesus, e eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou da espinhadeira abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe, rogaram que se retirasse da terra deles. Quando eu li esse texto a primeira vez, que eu vi, a cidade toda foi ao encontro de Jesus, eu falei, caramba, vão aclamar Jesus como rei. Quando eu continuei lendo o texto, eu falei, que isso? A primeira vez que eu li esse texto, eu levei um susto. Uma operação dessa, todo mundo tinha medo de passar ali. Jesus foi lá e resolveu o problema. Todo mundo tinha medo dos demônios. Mães não deixavam seus filhos ir para aquela área. Seus filhos não podiam brincar naquela área, porque sabia que lá tinha um endemoniado. Era um território dos demônios. Jesus foi lá e acabou com o território do diabo e deu ao povo: toma, esse território agora é de vocês, não tem mais demônio aqui para atrapalhar vocês. Jesus foi lá, dominou o valente, expulsou ele e entregou o território para o povo. Não é o nosso objetivo? Desfazer as obras do diabo? Jesus foi reconhecido? Não, não foi reconhecido. Irmão, nós fazemos a obra, mas não esperamos reconhecimento. Fazemos a obra, mas ao contrário de reconhecimento, nós esperamos guerra. Guerra. Nunca eu recebi um diplominha de honra ao mérito, a maçonaria nunca me condecorou com nada, eu não tenho nenhum sequer, nenhum quadro da maçonaria, com o símbolo da maçonaria, como alguns pastores das assembleias têm, eu não tenho gabinete, se tivesse gabinete, você não ia ver um quadro da maçonaria lá dentro do meu gabinete, nenhum diplominha verde e amarelo de honra ao mérito. Eles certamente não vão querer me dar um, mas ainda que eles tentassem fazer isso, eu não aceitaria, eu diria, vocês estão me entendendo mal, eu não jogo no time de vocês. Reconhecimento é algo que nesta obra nós não esperamos, nós seguimos a obra duramente, nua e cruamente, como se costuma dizer, nós apenas obedecemos e executamos,
Não somos palhaços para ficar em picadeiro dependendo de aplauso. Não precisamos de tapinha nas costas. Quando Jesus disse para mim, vai para a tua casa e funda a minha igreja, com todas essas palavras, vai para a tua casa e funda a minha igreja, eu cheguei aqui, e hoje tem todos vocês aí, sem contar os centenas que estão pela internet, sem contar os membros da igreja que estão na Europa, os membros da igreja que estão na África, pessoas que mandaram dinheiro até dos Estados Unidos, porque, pastor, eu sou membro da geração de Jesus Cristo aí no Brasil, me dá conta que o meu dízimo vai para aí, sem contar, é tanta gente, meu irmão, o tempo todo pedindo o número da conta, porque, pastor, eu sou membro da geração de Jesus Cristo aí no Rio de Janeiro, as pessoas perguntam de qual igreja eu sou membro daí, a minha visão é a restauração, eu não frequento outros lugares. Não foi com aplausos, não foi com tapinha nas costas, não foi com ninguém chegando para mim dizendo, você prega muito bem. Que prega muito bem? Aonde que o homem prega bem? O que cabe um homem é ouvir de Deus e transmitir aquilo que Deus quer. Você quer ver a mensagem de hoje que está escrita aqui nesse papel? Vê aí, ó. Falei assim, Jesus hoje não vai ter pregação não? O Senhor não me deu nada. Mas uma voz dentro de mim falou assim, e por acaso algum dia eu já deixei faltar alguma coisa? Eu posso chegar aqui, meu irmão, até mudo e cego. O teu Deus jamais te despedirá de mãos vazias. Esse é o projeto dele aqui. Todo dia aqui você tem uma lição para a sua alma. E essas lições, se forem aprendidas dia após dia, vai chegar daqui a pouco, você será mestre. Aluno só de Cristo, mas de mais homem nenhum você será aluno. Vai ser mestre. Todas as pessoas, o presidente vai ter que aprender contigo, o governador, o capitão da PM, o líder do Estado-Maior das Forças Armadas, eles terão que reconhecer que são seus alunos, mesmo que não sentem no banco da tua classe. Mesmo que ele não tenha humildade para sentar no banco da tua classe, eles vão ter que reconhecer que o que está em ti é maior do que o que está com eles. Por acaso nós não subimos qualquer morro desse Rio de Janeiro? Não passamos por dentro de qualquer boca de fumo? Não trilhamos qualquer vereda? Não atravessamos qualquer caminho? Não tem sido assim em 30 anos? Existem perigos no mundo, mas esses perigos não são suficientes para abater um servo do Deus vivo. Então, meu irmão, a cidade toda sai ao encontro de Jesus e vira o quê? Aquele impacto, a glória que ele manifestou. Mas, sai do nosso meio, não queremos você aqui não. Se retira daqui porque nós não queremos você aqui. Jesus tem operado algo que nós reconhecemos que verdadeiramente Ele é Senhor absoluto. Então, já que eles não quiseram, vamos dizer assim, Jesus, eles não quiseram o Senhor lá, por gentileza, tem misericórdia, vem repousar na minha casa, vem repousar na minha vida, Jesus. E aquilo, Senhor, que o Senhor providenciou, aquilo que o Senhor tinha preparado para a cidade dos Gadarenos, aquela glória que o Senhor ia deixar para eles, que eles não quiseram, não deixa ela se perder não, Senhor, dá para nós, a gente quer. E é assim que as coisas vão sucedendo, irmão. Então, nós vamos concluir aqui, que diz, no verso 28, tendo chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Eram 2, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Irmão, fúria do diabo, para nós, é conversa fiada. O diabo nós encaramos de costas e olhos fechados. Porque eu não preciso olhar para o diabo. Quem tem poder de Deus não se defende com os seus próprios olhos, se defende com a sua fé. Na armadura descrita por Paulo em Efésios capítulo 6, ele diz que empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não interessa se o diabo está nas minhas costas, na esquerda, direita ou na minha frente, eu não preciso nem olhar para ele.
com a minha fé, eu derroto o diabo e todo o inferno. Os demônios que estão aprisionados neste mundo, que a Bíblia diz que quando eles forem soltos será a grande tribulação, esses demônios que estão aprisionados no mundo, não é por causa da igreja de Cristo que não os suportaria, é por causa da própria humanidade que não os suportaria, porque por mim e por você, que saiam todos os demônios do abismo, que não vai mudar em nada a nossa vida, nós andamos com Deus e não depende de quantos demônios estejam soltos. E eu estou dizendo isso para que você consiga banir o medo da sua vida, para que o seu entendimento se abra e que você compreenda que não interessa a força do inimigo, Deus sempre será maior. Para concluirmos, Deuteronômio capítulo 20, verso 1: quando saíres a peleja contra os teus adversários, e vires carro e cavalo, e povo em maior número do que tu, deles tu não terás temor, porque o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.